Você já se perguntou como um simples soldado pode ter tido uma experiência que mudou o rumo da sua vida e da sua fé? No vídeo de hoje, vou te contar uma história que não só vai te surpreender, mas também te mostrar o poder transformador de Jesus. Fique comigo até o final, porque essa história não é apenas sobre um centurião romano, mas sobre como qualquer pessoa pode ter sua vida virada de cabeça para baixo ao encontrar a verdade de Cristo. A crucificação de Jesus é, sem dúvida, o acontecimento mais marcante de toda a história humana. Por meio de seu sacrifício, a salvação foi oferecida a todos nós. Mas você já parou para pensar nas pessoas que estavam lá naquele dia? Testemunhas oculares que viram Jesus sofrer, morrer e ainda assim algo extraordinário aconteceu em seus corações. Uma dessas pessoas foi um centurião romano, alguém que havia sido treinado para endurecer seu coração, para seguir ordens sem questionar, mas que naquele dia algo dentro dele mudou para sempre. Antes de entender o que transformou o coração desse soldado, vamos explorar quem ele era. Ser centurião no exército romano era uma posição de muito prestígio e responsabilidade. Esses homens comandavam cerca de 100 soldados e estavam acostumados a exercer sua autoridade sem piedade. Para eles, a crucificação era apenas mais uma forma de controle sobre os inimigos de Roma, uma demonstração pública do poder do império. O centurião, então, estava ali naquele dia, supervisionando a morte de mais um criminoso que havia sido acusado de desafiar as autoridades religiosas e políticas. Mas Jesus não era um criminoso qualquer. Desde o momento de sua prisão até sua morte na cruz, algo em Jesus capturou a atenção desse soldado. Enquanto outros prisioneiros imploravam por misericórdia ou praguejavam contra seus algozes, Jesus, em um ato inesperado de compaixão, orou por seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Imagine como isso deve ter soado para alguém como o centurião, acostumado a ver os piores comportamentos nos últimos momentos de vida das pessoas. E então, de repente, o céu escureceu. Não era um fenômeno natural comum. O meio-dia havia se transformado em trevas, como se o próprio universo estivesse lamentando o que estava prestes a acontecer. Você já parou para pensar no impacto que isso teria causado em quem estava presente? O centurião certamente notou, porque aquilo não era algo que ele via todos os dias. Era um sinal de que o homem naquela cruz não era como os outros. Enquanto o centurião continuava a observar Jesus, mais eventos sobrenaturais ocorreram. A terra tremeu violentamente. As rochas se partiram ao meio. O véu do templo que separava o Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo, algo impossível para mãos humanas realizarem. Tudo isso estava acontecendo simultaneamente à morte de Jesus. O que você faria se presenciasse esses sinais? O centurião, um homem endurecido pela guerra e pela brutalidade, começou a perceber que não estava apenas diante de mais uma execução. Ele estava presenciando o cumprimento de algo muito maior. O que ele testemunhou naquele dia foi tão poderoso que quando Jesus deu seu último suspiro, o centurião não pôde mais conter o que sentia. Ele declarou em alta voz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Essas palavras, vindas de alguém com seu histórico e sua formação, foram um testemunho impactante. Mas o que aconteceu depois? Embora a Bíblia não nos conte mais sobre o centurião, manuscritos antigos e tradições sugerem que sua vida foi completamente transformada por esse encontro. Imagina só, você vê Jesus morrer na cruz, e isso muda tudo. Alguns dizem que ele abandonou sua posição no exército e passou a seguir o Evangelho de Cristo. E não pense que isso foi fácil. Desistir de sua posição de prestígio no exército romano foi visto como traição. Ele foi perseguido, preso e torturado por sua nova fé, mas nem a tortura conseguiu fazer com que ele negasse aquilo que havia testemunhado. Você já ouviu falar de Longinos? Esse é o nome que algumas tradições cristãs deram ao centurião. Ele teria sido o soldado que perfurou o lado de Jesus com uma lança, garantindo sua morte.
O sangue que jorrou dessa ferida, de acordo com essas tradições, curou uma doença ocular que Longinos tinha, dando-lhe não apenas a visão física, mas também a visão espiritual. Embora essa história não esteja registrada na Bíblia, ela simboliza a cura interior que o centurião experimentou ao reconhecer Jesus como o Salvador. Seja verdade ou não que ele foi curado fisicamente, não há dúvidas de que algo profundo aconteceu no coração daquele soldado. Imagine o impacto que essa história teve em outras pessoas. Se um oficial romano encarregado de garantir a morte de Jesus pôde se converter e reconhecer a divindade de Cristo, o que isso nos diz sobre o poder transformador da cruz? A história do centurião nos ensina uma verdade poderosa. Não importa o quão endurecido o coração de uma pessoa possa parecer, o amor de Deus pode alcançá-lo. Se o centurião, que vivia em um sistema tão cruel e violento, pôde encontrar redenção e paz em Cristo, isso significa que qualquer um de nós também pode. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E se você está se perguntando se há esperança para você, lembre-se de que a mesma luz que tocou o coração daquele centurião pode tocar o seu. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor e perdão, e ela está disponível para todos nós. Longuinho é considerado um santo e mártir, especialmente nas igrejas ortodoxa e católica. Ele teria sido executado por sua fé, o que reforça sua imagem como alguém que se arrependeu e se dedicou ao cristianismo após o episódio da crucificação. No entanto, essas histórias são mais baseadas na tradição e lendas, já que não existem muitos registros históricos concretos sobre o destino desse soldado, além dos textos e manuscritos antigos. Um artista italiano chamado Gian Lorenzo Bernini criou uma estátua de São Longuinho, concluída em 1638, localizados no centro do transepto no Vaticano, caso queira conhecer. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias que inspiram e edificam a sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.